Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, Jair, Aline, estou vendo que vocês já estão aí a postos, né? Queridos, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês estejam todos alegres e bem, né? E dispostos aí a mais um encontro. O nosso encontro de hoje é um encontro especial. Eu particularmente gosto muito dessa temática, da temática de hoje, que é estruturando a nossa avaliação, né, lá na sala de aula. Primeiro, porque eu sou uma apaixonada pela avaliação, foi o tema do meu mestrado, inclusive, avaliação do curso de tecnologia. Segundo, porque é uma função que o Google Sala de Aula nos permite, que ajuda muito na hora de fazer avaliação, literalmente, né? Então, pessoal, hoje o nosso encontro é para falar sobre avaliação com uso de rubricas dentro do Google Sala de Aula. E aí eu não sei se vocês já observaram, de modo geral, mas lá no Google Classroom, e aí eu já sei que vocês tiveram alguns encontros, né, com a Juliana, falando sobre o Google Sala de Aula, mas lá a gente tem uma ferramenta, uma função específica para nos ajudar na hora da avaliação. Então, como vocês já tiveram esses encontros aí ao longo de 2 dias, né? Primeiro, para aprender a estruturar a sala de aula, acessar, organizar, depois para entender como ele se vincula com o Google Documentos, né? Como é que a gente faz esse trabalho de correção de atividades lá no Google Docs. Hoje a gente vai conhecer as rubricas específicas do Classroom, tá? E aí, antes da gente ir para lá, começar a mexer no Google Classroom, eu queria explicar para vocês bem rapidinho do que se tratam essas rubricas, né? Porque às vezes a gente escuta falar, sabe alguma coisa, né? Eu sei que vai nesse rumo, mas às vezes a gente não tem aquela clareza específica do que seja de fato uma rubrica, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma rápida orientação. De modo geral, gente, quando você vai olhar lá no dicionário, você vê que a rubrica é uma pequena anotação, né? Uma anotação, um comentário sobre alguma coisa que você viu, que você organizou, que você se lembrou, né? Que você leu. Então, eu vi alguma coisa, vou fazer uma observação sobre aquilo. A gente está falando de uma rubrica, né? No sentido literal. Quando você leva essa ideia da rubrica para o campo da educação, a gente já está falando aqui de um esqueminha diferente, né? A gente está falando aqui de uma estrutura, de uma organização, de um esquema que vai nos ajudar a fazer classificações. Classificações de quê? De produtos, de comportamentos, de resultados, né? De produtividade. Então, literalmente, você tem a rubrica como um espaço onde você vai conseguir organizar, separar em categorias uma determinada situação, né? E essas categorias, pessoal, essas rubricas, elas podem ser definidas dentro do espaço de tempo que você achar melhor. Geralmente, lá no campo da educação, a gente usa uma rubrica para que a gente consiga dar um feedback melhor, né? Que a gente consiga trabalhar de maneira formativa. Para você dar uma nota, você fazer uma avaliação. E aí eu já vou alertar vocês do seguinte: quando a gente fala de avaliação, pessoal, não sei se vocês já fizeram essas leituras, esses estudos, imagino que sim. A gente tem lá na avaliação várias divisões. A gente tem avaliação diagnóstica, a gente vai ter avaliação somativa, vamos ter avaliação formativa, né, que tem características diferentes. Cada uma tem a sua importância, os seus benefícios e as suas necessidades dentro da sala de aula, literalmente. E a rubrica, pessoal, ela está muito alinhada à avaliação formativa. Avaliação formativa, quando você está ali olhando literalmente o processo, né? Você não vai estar preocupado com a nota no final, com aquele resultado final, tá? Então, a rubrica ela vai ter um pouco dessa característica, mais voltada para a avaliação formativa. Que, inclusive, quando a gente olha aí para os resultados dos países desenvolvidos de educação, você vai ver que as avaliações formativas elas nos trazem um resultado muito mais eficiente do que quando a gente usa exclusivamente a avaliação somativa. Mas essa é uma outra discussão, tá? Uma discussão lá para frente para a gente falar sobre avaliação. E aí, o que é importante que você saiba sobre a rubrica antes da gente ir para a prática geral, né? É que essas rubricas, essas anotações, elas precisam ser feitas de acordo com uma medida, tá? Você vai ter uma medida para você poder construir a sua rubrica. E essa medida, gente, ela vai variar. Ela vai ter uma variação aí de acordo com a tarefa que você quer avaliar.
com a atividade que você quer avaliar. Por exemplo, eu vou avaliar uma atividade de redação do meu aluno lá no Google Sala de Aula. Nessa medida, se ele conseguir fazer essa medida, ele tem essa avaliação. Se ele conseguir fazer essa medida mais X, ela vai ter outra avaliação, o comentário vai ser outro, né? O meu entendimento, meu feedback vai ser outro. Outra coisa importante, as rubricas, elas precisam descrever níveis de desempenho, né? De competência, de resultado dentro daquela tarefa. Então, é uma ação que ela precisa ser clara. Você precisa compartilhar isso com o teu público. Olha, a gente vai avaliar isso, vamos fazer aquilo, o desempenho que a gente quer é esse, da competência é esse, né? Então, é importante ter essa clareza. E, pessoal, dentro dessa estrutura toda, todos esses níveis, eles precisam descrever um resultado possível do aluno. Então, você vai fazer uma avaliação também antes, né? Meu aluno, ele pode chegar até aqui. Então, até aqui, a gente vai ter essa avaliação, tá bom? E, para finalizar, essas rubricas, elas determinam uma expectativa. O que você quer, o que você espera desse aluno dentro daquela atividade, tá bom? Tem coisas que também são importantes que você, professor, considere quando você estiver estruturando a sua rubrica, tá? A sua rubrica. E assim, gente, só uma pausa aqui enquanto eu estou falando. Essas rubricas, você pode fazer elas de forma independente da tecnologia. Você pode fazer ela manual lá na sua atividade, né? Lá na hora da sua avaliação, isso é com você. O que eu quero que vocês percebam é que hoje o Classroom, o Google Sala de Aula, ele tem um campo específico para você fazer isso, que é muito legal, bem prático, tá? E antes a gente precisa entender o que é isso. Então, pessoal, elas precisam ser fáceis. Então, como elas vão ser fáceis, elas vão tornar essa avaliação fácil, né? Ela não precisa ser complicada, ser um bicho de sete cabeças. Ela também precisa ser objetiva, né? Avaliar de forma objetiva. A gente precisa trabalhar com a granularidade, ou seja, com níveis diferentes. Eu vou avaliar a criatividade do meu aluno. Um exemplo. Em que níveis? Você vai dividir isso em níveis diferentes, né? Uma competência e uma habilidade, você vai quebrar ela em diferentes níveis. Essa rubrica, ela também precisa ser gradativa. Ou seja, ela vai explicar gradualmente o desempenho que você espera do seu aluno. Ah, gente, o desempenho aqui eu vou variar até 10. De 1 a 3, é isso, né? Então, esse aluno também precisa compreender isso. Tem que ser transparente, tá, gente? Os alunos de vocês, eles precisam estar cientes desses critérios de avaliação. E, para fechar, ela precisa ter herança. Ou seja, ela precisa herdar as características da avaliação que você escolheu. Como assim, Bárbara? Ainda há pouco eu falei para vocês que quando a gente está lá no campo da avaliação, nós temos diferentes tipos de avaliação, né? Eu vou ter avaliação, por exemplo, a somativa, que ela está preocupada com a nota desse aluno, o resultado final, né? Se ele conseguiu alcançar uma determinada pontuação, ou formativa, que eu não estou preocupada com essa pontuação, eu estou preocupada com aquele processo, com que estratégias o meu aluno conseguiu desenvolver, né? O que ele está conseguindo fazer daquele processo, daquela lógica. E aqui é uma outra pegada, né? Totalmente diferente. Já alerto vocês também que a avaliação formativa, pessoal, ela tem algumas características que são inegociáveis para você dizer que você faz, de fato, uma avaliação formativa, tá? Então, essas rubricas, elas podem atender tanto uma quanto a outra, mas aí você precisa ter bastante clareza do que você vai estar trabalhando, né? De que tipo de avaliação você vai estar usando, tá bom? Então, uma outra coisa aqui que eu acho que é legal de você perceber é que a rubrica, ela pode ter dimensões, né? Então, se você olha para uma dimensão mais holística, que geralmente é mais comum, você tem aqui um exemplo prático da rubrica, né? Você vai fazer... Lembra que eu falei para vocês no começo que a rubrica, ela pode ser um comentário, uma observação, certo? Sobre determinada coisa, sobre uma tarefa. Então, você pode ter uma rubrica holística. O que é isso? Ela é mais geral, né? Ela tem uma dimensão maior. Por exemplo, o trabalho que o aluno fez demonstra proficiência no uso da língua, explora o conteúdo no nível adequado de detalhe e é objetivo e organizado. Você já deu um feedback, certo? Você já fez um comentário sobre a tarefa desse aluno. É uma dimensão geral. Quando você vai levar a sua rubrica
para uma dimensão mais analítica, o que você ia fazer? Você ia fazer um comentário sobre essa proficiência. Essa proficiência demonstra proficiência, mas como? Né? De que maneira que ele fez isso? Explora o conteúdo no nível adequado, mas qual foi esse nível? Como foi que ele fez essa exploração? Né? O trabalho está objetivo e organizado, mas qual foi essa organização? Será que essa organização atendeu de fato o que eu gostaria? Então, você vai pegar ali os pontos específicos para você fazer uma análise mais específica, né? Uma análise mais densa. Então, você tem aí 2 tipos de rubrica, a holística e a analítica, tá? E aí você também avalia. Como é que a gente faz para escolher a rubrica que é mais interessante? Gente, depende do teu objetivo, tá? Se você estruturou uma avaliação que ela pode ser mais geral, né? Uma avaliação somativa, por exemplo. O que combina mais com uma avaliação somativa? Uma rubrica que tenha a dimensão mais holística, né? Quando você faz uma avaliação formativa, a dimensão analítica dessa rubrica, ela já é mais necessária, tá bom? Então, depende muito do que você quer, de como você está avaliando, certo? Então, gente, linha geral, para a gente entender aqui, fechar essa etapa sobre a rubrica. A rubrica é uma ferramenta que ela vai quantificar para você, vai te ajudar a quantificar observações que são qualitativas, né? É para isso que serve a nossa rubrica, tá? E aí, quando você trabalha com a rubrica, você tem vantagens e desvantagens. Claro, né? Vantagem, você consegue dar uma nota para o seu aluno de forma mais precisa, mais justa e mais confiável. Isso é bacana, né? Você consegue fazer algumas padronizações, claro, baseadas ali por uma avaliação formativa, né? Você consegue trabalhar também o aspecto da autoavaliação, que é muito bom, porque geralmente nas avaliações nós damos apenas para o professor esse poder de analisar, não é? Na maioria das vezes, inconscientemente a gente faz isso. E aí, quando você trabalha com a rubrica, você dá também para o seu aluno essa possibilidade dele se autoavaliar, dele perceber como é que ele foi, né? Se ele pode melhorar. Permite que os alunos entendam melhor essas notas, né? Sabendo onde eles devem focar esses esforços para melhorar. Ou seja, como a rubrica ela tem níveis diferentes, ela é granulada, né? Ela tem ali as divisões e ela tem uma pontuação para cada essa divisão. Quando você entrega isso para o seu aluno, ele consegue enxergar melhor onde que ele se perdeu, né? O que ele precisa trabalhar. Então, essas são algumas vantagens. De desvantagem, bom, isso vai envolver um determinado tempo para você desenvolver. Eu não estou aqui para dizer para vocês, gente, que é tudo maravilhoso, tá? Quando você trabalha com... Quando você sai da sua rotina, né? Quando você se dispõe a fazer alguma coisa diferente daquilo que você já faz, naturalmente você vai precisar de mais tempo. Então, a mesma coisa vai acontecer com a rubrica. Quando você optar por trabalhar com uma rubrica, você vai ter ali necessariamente um pouco mais de tempo dedicado para você estruturar ela. Por quê, Bárbara? Porque as rubricas elas têm características, elas têm algumas necessidades, né? Tem algumas observações que você precisa cuidar, elas vão variar de acordo com a tua atividade, então tudo isso vai levar tempo. Você pode ter dificuldade de estabelecer esses critérios, e aí, quando eu mostrar aqui para vocês na prática, isso vai ficar um pouco mais evidente, mas quando a gente não tem tanto costume de trabalhar com a rubrica, você definir um critério para você fazer essa avaliação é mais difícil, especialmente se você faz uma avaliação mais analítica do que holística, né? E, por fim, as rubricas elas precisam de uma revisão constante, então isso também leva um pouco do seu tempo, tá? Mas, assim, gente, muito sinceramente, eu acho que vale bastante a pena, né? Você pensar a avaliação numa perspectiva diferente. E aí, sabendo do que é a rubrica, todo mundo já está com clareza, gente, do que é a rubrica? Deu para a gente entender melhor do que se trata essa rubrica? Se tiver dúvida sobre isso, me fala aqui no chat que eu estou lendo vocês, tá? Então, sabendo do que é essa rubrica, vamos ver ela lá no Google Classroom, né? Porque hoje o Classroom ele já nos deu essa possibilidade de trabalhar essas rubricas lá dentro, né? De forma automática. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, tá bom? Eu vou parar aqui de apresentar esse slidezinho, depois eu vou deixar para vocês esse slide, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui daqui a pouco. E aí eu vou mostrar aqui para vocês
uma turma no Google Sala de Aula para você dar uma olhada como que você faz para criar essa rubrica lá dentro, deixar o negócio arrumadinho, né? Vamos começar do zero aqui para todo mundo conseguir fazer junto. Gente, se vocês puderem e quiserem ir acessando, fazendo aí também, acho que seria bem legal, tá? Porque aí vocês conseguem fazer comigo. E se tiver alguma dúvida, se você se perder, a gente já vai resolvendo isso já já. Então, olha só, eu estou aqui no Google Sala de Aula. Lembrando que o Google Sala de Aula, você vem nesse menu de ferramentas e aqui embaixo, ó, você tem o Google Sala de Aula, né? Você vai acessar, vai organizar, estruturar. Aí em Cametá, vocês vão receber as salas de aula todas enturmadas, com os alunos enturmados. Então, os alunos já vão estar aí, você não precisa se preocupar em adicionar ninguém, que já vai estar tudo certinho. E aqui, as rubricas, como eu disse, elas vão te ajudar na avaliação de uma tarefa, né? Então, você vai vir aqui para a seção de atividades, tá? Quando você está aqui na sua atividade, ó, vocês já devem ter visto também como é que eu faço para criar os temas, né? Vou criar aqui o tema, por exemplo, da rubrica. Rubrica. Então, vou colocar aqui redação. Vamos imaginar aqui que eu vou adicionar uma redação como tarefa para os meus alunos, né? Para um grupo de pessoas que está aqui nessa sala. E aqui eu vou criar uma atividade, tá? Então, nessa atividade, eu vou chamar aqui de redação 1. E aqui nas instruções eu vou colocar um tema específico lá para o meu aluno, né? Deixei aqui uma estrutura para essa redação, com todas as orientações que são importantes para que esse aluno possa realizar essa atividade, tá? E aí, gente, esse espaço eu imagino que vocês já devem ter explorado, da formatação, que você pode adicionar outros elementos, né? Aqui vocês viram que é possível adicionar um documento do Google, ele já vai criar aqui para você um Google Docs, né, que você pode estruturar, definir o que os teus alunos vão fazer. Nesse caso, eu vou deixar uma cópia para cada aluno, tá bom? Posso estruturar esse documento depois no formato de redação, né? E como eu achar melhor, é um documento aberto, colaborativo entre você e o seu aluno, tá? Então, você deixa aqui tudo estruturado, pode definir aqui uma pontuação, vou colocar aqui uma pontuação 10, estrutura aqui quem vai receber, as turmas e tudo mais. Vou deixar isso aqui já no tema que eu defini, né? O tema da redação. E aqui embaixo, gente, ó. Se você for dar uma olhadinha, você vai ver que aparece o nome rubrica. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. Aqui embaixo, ó, lado direito, a gente tem a nossa rubrica. Que é o quê? Tudo isso que eu falei para vocês, né? Uma estrutura de avaliação para você conseguir quantificar uma informação que é qualitativa, que vai te dar todo o apoio na avaliação formativa, que precisa ser granulado, né? Que você vai definir aí uma pontuação para te ajudar nessa correção, que vai contribuir com feedback para esse aluno, que vai ser transparente para o teu aluno entender o que ele precisa melhorar, onde que isso pode ser mais interessante para ele, certo? Então, ó, quando eu chego aqui na minha rubrica, eu posso adicionar uma rubrica nova, certo? Então, ó, eu vou lá adicionar, eu posso criar uma rubrica aqui, e aqui que a gente começa a nossa brincadeira. Ó, quando você vai adicionar a sua rubrica aqui no campo da sua avaliação, ele vai te mostrar o seguinte, ó, adicione os critérios que você usará para avaliar os trabalhos dos alunos, os critérios, e os níveis de desempenho ou as descrições que você quiser incluir. Os alunos receberão uma cópia dessa rubrica junto com a atividade. Então, aqui, a gente já tem uma boa parte da nossa rubrica estruturada. Por quê? Quando a ferramenta diz que os alunos já vão receber uma cópia dessa rubrica, eu já estou sendo transparente. Então, eu vou definir os critérios e os níveis de cada critério para esse aluno, e ele vai receber toda essa instrução, toda essa orientação do que eu preciso que ele desenvolva, tá bom? E aí, pessoal, eu posso usar aqui uma pontuação, né? É legal que você use uma pontuação para esse aluno. Você consegue definir essa ordem dos pontos aqui, crescente ou decrescente, e aí você começa a adicionar os critérios. Ó, aqui eu tenho um espaço para adicionar o meu critério, e aqui eu tenho espaço para adicionar os níveis desse critério. Como assim, Bárbara? Olha, na produção
do texto em relação à pontuação. Vamos pensar junto aqui. Como a gente está falando de redação no exemplo, né? Vamos supor aqui que eu estou dando como um critério a escrita, a linguagem formal. Quero uma redação com a linguagem formal. É o meu critério que eu vou estar avaliando. E aí, em quantos níveis eu posso dividir esse critério? Vou deixar o nível 1, foi baixo, não usou a linguagem formal, né? Usou bem pouco. Nível 2, usou de forma razoável, né? Então, eu vou definir aqui uma pontuação. E no nível 3, poxa, ele foi muito bom, usou o tempo todo a linguagem formal, né? Obedecendo às normas cultas e tudo mais. Então, eu tenho um critério em níveis diferentes. É isso que a gente vai fazer na nossa rubrica. Então, olha só, deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor como é que a gente vai estruturar. Então, eu vou colocar aqui o meu primeiro critério, escrita formal, e aí a descrição. Eu posso colocar aqui, aluno, né? Espero que o texto da redação seja escrito na língua e na norma culta, formal, do português, tá. Aí você vai lá e coloca toda a descrição, o que você espera, para que esse aluno ele fique ciente do que você quer dele, tá bom? E aqui, legal, já adicionei a descrição. Eu posso adicionar aqui os níveis, ó. Outro nível. Então, o ponto 1, vou dar um ponto, não, vou dar aqui 2 pontos para o aluno que for um nível baixo. Aí você pode até, se quiser, nomear esses níveis, né? Você pode colocar alguma coisa, por exemplo, tá num nível básico, tá num nível intermediário, né? Tá num nível avançado, você pode brincar um pouquinho com esses nomes, tá? E aqui na descrição, já que eu adicionei o nível, né, eu vou colocar aqui não usou a norma culta. Vou adicionar um segundo nível, onde eu faço? Aqui do lado, ó, botão de adicionar. Nesse caso, eu vou dar 4 pontos. Vou colocar aqui o nível intermediário. Intermediário. E aí na descrição, usou razoavelmente. E aqui eu vou dar... Deixa eu pensar, não, aqui eu vou dar 3 e aqui eu vou dar 4. Aqui é um nível avançado. Então, aqui eu vou colocar na descrição que ele usou todas as normas, né, a língua, os detalhes e tudo mais. Então, eu já tenho aqui, gente, um critério e as suas granulações, né, as suas etapas todas. E o máximo de ponto que esse aluno pode receber é 4 pontos, tá bom? E aí você pode ir brincando, ó, de adicionar outros critérios. O primeiro critério que eu usei para avaliar a redação desse aluno foi a escrita formal. Vou avaliar também aqui a criatividade desse aluno. Criatividade na escrita do texto. E aí você faz a mesma coisa, né? Coloca aqui uma descrição. Posso adicionar aqui uma pontuação. Nesse caso, eu vou adicionar um ponto se o nível dele for baixo. E aí vou lá e coloco a descrição também, né? Não foi criativo. Vou adicionar um outro nível, 2 pontos se ele for intermediário. Aqui, razoavelmente bem, né? Razoável. E aí, vou dar 3 pontos aqui para o aluno que está no nível avançado. Foi muito criativo o texto dele. Isso, gente, você pode usar quantos níveis você quiser, quantos critérios você quiser. Tá? Você pode ir granulando isso aqui no que você achar que seja necessário, tá bom? E aí, gente, quando você termina de montar aqui, né, eu já deixei 2 critérios, você vai lá e salva essa atividade. Ó, a minha rubrica já está aqui. Já salvei a rubrica e vou criar essa atividade. Então, o meu aluno que já está nessa sala de aula, ele vai receber essa tarefa, né? Aqui, deixa eu ver, eu tenho um aluno só nessa sala para exemplificar. Definir um prazo para esse aluno entregar essa atividade, né? Estruturou uma semana, enfim. Depois de uma semana, como é que você vai fazer para que esse aluno entenda essas rubricas, né? Como é que isso pode te ajudar de fato na hora da avaliação? Então, vamos imaginar que essa atividade já foi preenchida, os meus alunos todos já observaram, né? Já fizeram a atividade.
O que eu, professora, posso fazer, então, para corrigir isso? Gente, olha só. Quando eu acesso a redação do meu aluno, eu vou ver aqui essa atividade, né? Estou vendo aqui o trabalho do meu aluno número 1. Vou ver aqui o trabalho que ele desenvolveu. Vou ver aqui, posso dar uma olhadinha nas instruções desse aluno. E aqui, gente, eu tenho como avaliar a rubrica. Então, olha como ele aparece. Quando você clica lá na rubricazinha, eu vou voltar aqui para você, ó. Vi o trabalho desse aluno, vou clicar aqui na minha rubrica, tá? Chegou aqui, eu lendo o trabalho do meu aluno, eu consigo avaliar. Eu vou olhar para cá e vou dizer, esse aluno aqui na escrita formal, ele foi avançado, foi intermediário, foi baixo, como é que foi? Eu posso definir aqui a pontuação para ele, tá? E aí vou lá e vou definir, ou então removo essa pontuação daqui. Na escrita do texto, tem aqui a especificação e eu posso fazer a mesma coisa, né, sobre essa rubrica, tá bom? Eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Deixa eu colocar aqui na tela, para que vocês lembrem da última aula. A última aula com a Juliana, ela mostrou aqui para vocês que quando você está estruturando uma atividade dentro da sala de aula, essa correção ela pode acontecer dentro do Google Docs. Então, aqui, ó, você vê um Google Documento dentro da minha sala de aula, né? Que foi o assunto da aula passada. Quando você cria essas atividades e você adiciona rubricas, essas rubricas elas também vão estar aqui. Então, imagina que o aluno já escreveu aqui o texto da redação dele, né? Já está aqui o texto, todo estruturado, todo bonitinho, ok. Aqui do lado, gente, você tem a rubrica, ó, escrita formal. Eu consigo avaliar, eu vou definir aqui para ele 3 pontos. Poxa, aqui foi mais ou menos essa escrita formal, né? Estou vendo que foi razoável. Sobre a criatividade, quando eu clico aqui do lado, eu consigo ver quais foram, e aí eu vou definir uma pontuação. Não, aqui ele foi bem criativo, então eu já consigo definir aqui a pontuação para ele. Olhando no total de 10, a minha avaliação já vai aparecer aqui, ó, 8,57. Ou seja, a rubrica, ela está te ajudando a entregar melhor essa pontuação para o teu aluno. Quando você especifica qual é o conteúdo dessa rubrica, o que você está avaliando, esse aluno consegue te entender melhor. E na sala de aula, gente, você consegue devolver isso para o seu aluno de forma automática. Ó. Vou lá, vou devolver, e aí esse aluno recebe isso. Se você tiver vários alunos, esses alunos podem receber tudo de forma automática, né? Então, você está lendo o texto desse aluno e, ao mesmo tempo, você já está lançando essa nota, fazendo essas entregas aí para o grupo como um todo, tá bom? Então, essa é a estrutura da rubrica, pessoal, e que, sem dúvida, ela pode te ajudar muito na hora de pensar a avaliação, né? Na hora de fazer a entrega dessa avaliação. E isso, pessoal, não só para os alunos que já são um pouco mais maduros, né? A garotada aí mais velha, mas também isso vale para as crianças. Porque se você tiver, por exemplo, uma família que acessa o Google Sala de Aula, a própria família desse aluno vai conseguir acompanhar isso, né? Vai conseguir saber como é que você está estruturando a sua avaliação, o que você está olhando, o que você está esperando desse aluno, né? Lembrando aí que toda essa estrutura de avaliação, muitas vezes ela também é uma cobrança das famílias, né? Então, aqui você consegue deixar isso mais prático e mais fácil para vocês, tá bom? Gente, até aqui tá tudo bem. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que ficou pouco clara, que vocês querem deixar mais transparente? Ou tá tudo certo? Eu vou deixar aqui no chat para vocês, e eu vou colocar também lá no grupo do nosso WhatsApp, essa apresentação, tá? Vou colocar aqui, ó, um acesso à apresentação e o link. Aqui nessa apresentação vocês podem recapitular com o conteúdo de modo geral, né? As orientações, as instruções, enfim, sobre a rubrica, se de repente quiser saber um pouquinho mais. Vou deixar aqui para vocês a frequência de hoje. As meninas, a Carol já deixou aqui para a gente o link do grupo do WhatsApp, se de repente alguém não entrou e quiser entrar, acesse lá o WhatsApp que está aqui no nosso chat, tá? Lá a gente tem trocado bastante informação. Então, às vezes, se você tiver aí um professor, um colega que não está conseguindo participar, convida ele para estar aqui com a gente nesses momentos. São momentos curtinhos, né? A gente consegue trocar aqui algumas ideias.
E lembrem que essa programação ela vai ser certificada, tá bom? Então, não deixem de preencher a frequência, que também já está aqui no nosso chat, tá? Então, vocês estão aí no chat de agora com o link do grupo, com o link da apresentação e agora com o link da frequência. E todos esses links também vão estar lá no nosso grupo do WhatsApp. Certo, gente? Queridos, se nós não temos nenhuma pergunta, então eu agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais um dia, né, e mais um encontro. Nós temos uma agenda já fechada com data e horário e tema lá no grupo do WhatsApp. Se você for olhar lá, você vai ver a nossa programação completa. Compartilhem isso com os professores de vocês. É importante que eles também estejam aqui com a gente, né, que outros colegas possam acompanhar toda essa programação que a gente está fazendo, tá bom? Queria deixar também um convite para vocês. Quem ainda não acompanha, acompanhe a Intercelery lá na rede social, né? A nossa rede social. De vez em quando a gente está compartilhando algumas coisas legais, algumas novidades, tá bom? Então, ó, já deixei o link aqui da nossa rede social, acompanhem lá também. Certo, gente? Queridos, então, um beijo, fiquem bem, tenham um bom descanso, uma boa tarde aí para todos e a gente se vê lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigada, gente. Até o nosso próximo encontro, que já é na sexta-feira. Sexta-feira tem um encontro para falar sobre o Matematicando. Essa atividade ela foi presencial e os professores que não participaram presencialmente vão poder participar remotamente, tá? Então, quem não participou da programação presencial pode participar aí de forma remota, tá bom, gente? Avisem aí os professores todos, a gente vai mandar para vocês os convites. Nos ajudem a ampliar essa informação para todo mundo. Certo, queridos? Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. A gente vai se falando.